Alexandre Guzmão é engenheiro civil, doutor em engenharia civil e professor na Universidade Federal de Pernambuco. Nesse episódio, ele discute temas técnicos que foram abordados na sessão de fundações do Cobranseg 2024 e os potenciais avanços que se apresentam após os resultados do primeiro campo experimental realizado em Balneário Camboriú. Aspectos como a necessidade de provas de carga, capacidade de carga de estacas, tipos de fundações para grandes estruturas, características do concreto, normas aplicadas à engenharia de fundações, e a influência desses pontos e outros mais na sustentabilidade são alguns dos temas abordados nesse episódio do Fundcast. Sejam bem-vindos! Guzmão, obrigado. Alexandre Guzmão, né? Obrigado pela presença. O que está achando do Cobranseg aqui em Balneário Camboriú? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Salles? Prazer estar aqui. Estou achando maravilhoso o evento. Eu tinha uma expectativa muito boa do evento, mas está superando as minhas expectativas. Eu achava que a gente ia bater recorde de público, que eu acho que a gente está batendo, mas eu fiquei encantado com a estrutura do lugar. Realmente um centro de convenções maravilhoso e uma programação rica, só pode dar um excelente evento. Isso é legal, né? Tu já conhece a cidade, né? Já participou aqui de projetos, consultorias em fundações, mas a gente pergunta o que está achando de Balneário Camboriú, né? Mas como mesmo você sendo lá do Nordeste, já tem um convívio ou etapas aí que você participou de vários projetos aqui em Balneário Camboriú. É verdade, tive a honra, né, com vocês e com outros colegas, de participar de algumas consultorias e projetos aqui em Camboriú. Eu conheci Camboriú há 30 anos atrás e era outra cidade. E mais recentemente conheci serviços profissionais. E é muito bacana a gente ver uma cidade que tem investido no futuro, né? Em tecnologias novas, e que a gente sabe que o setor da construção civil é um setor muito refratário à mudança. E é normal, porque o produto que a gente vende é um produto que tem vida útil de 30, 40, 50 anos. Então, qualquer iniciativa, qualquer inovação, ela precisa de fato estar respaldada em uma avaliação prévia técnica. Mas estou encantado com o que eu estou vendo, a cidade, as pessoas, né? A qualidade de vida. Então, um exemplo a se seguir. Legal, obrigado. Tu acompanhou ontem a sessão de fundações, que no Cobranseg foi apresentado o campo experimental, né? Esse Sítio 1, né? Que a gente está chamando. O que tu achou do campo experimental? Como é que você viu ali a plenária com o professor Poulos, depois o professor Decuro, o Ricardo? Bem, a sessão inesquecível, né? Porque, como vocês mesmos colocaram, a gente tinha duas lendas, né, da engenharia de fundações no Brasil. No caso particular do professor Poulos, que recentemente, nem tão recentemente, mas tem um livro, né, sobre edifícios altos, a gente vê que foi basicamente seguiu aquele livro dele. Então foi uma sessão muito rica, né, e mais que isso, de uma didática perfeita, né, e as discussões que se seguiram também foram muito interessantes. E o que é bacana, Salles, é porque a norma ela é um contrato entre a sociedade e a engenharia, em que se define quais são os riscos que são aceitáveis. E, naturalmente, é muito difícil você mudar a norma, né? Então, para que a gente possa mudar qualquer coisa na engenharia, a gente precisa, de fato, ter a validação técnica. Então, esses campos experimentais, eles são fabulosos para que a gente possa avançar no conhecimento e ser mais ousado, mais otimizar o projeto, mas de uma maneira com segurança e com responsabilidade, para manter esse pacto vivo entre a sociedade e a engenharia, que é representado pelas normas técnicas. Legal, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade desse crescimento da própria cidade, da construção civil, e tentar nos qualificarmos também e aproveitar esse investimento e essa oportunidade, esse crescimento da indústria da construção civil, mesmo local, para que a gente também aprenda mais e possa, né, compartilhar esse conteúdo, eu acho que o campo experimental, ele solidifica toda essa parceria entre construtoras, as empresas executoras, projetistas, fornecedores. Acho que é uma junção de esforços para que o avanço do conhecimento possa ocorrer com qualidade, né? Perfeito. E a gente percebe que até a escolha do local é muito feliz, porque a formação geológica é muito parecida de muitas capitais brasileiras, onde você tem edifícios altos também, não tão altos quanto os daqui, mas hoje no Nordeste você tem vários empreendimentos entre 40 e 60 andares. Sim. Então é uma questão de tempo chegar. Sim. Então essa experiência que a gente tem aqui
é uma experiência que pode ser replicada em outros lugares. E, de fato, é uma coincidência muito boa. Na hora que o mercado está mais aquecido e que você tem oportunidade, a gente percebe isso também, que as empresas elas não são conservadoras demais. Elas topam investir. Mas, é claro, precisa ter ambiente bom para que elas possam também, digamos, pagar esses investimentos que não são baratos. Claro, né? claro. Um dos itens que a gente avaliou na questão do campo experimental, e eu vou conversando contigo, vou trazendo assim, alguns conteúdos, né? É a questão de estaca hélice contínua embutida em rocha, né? Pode acompanhar ali essa discussão, né? E a gente sempre cai, assim, num primeiro momento, assim, a hélice contínua, ela vai até o impenetrável, por exemplo, do SPT ou do cone, né? E o que a gente está tentando mostrar, pô, ela consegue avançar um pouco mais, ela consegue ir além desse impenetrável, né? E para isso a gente está investindo em sondagem mista, né? O SPT em solo, um cone também, com a rotativa abaixo do impenetrável. Então, a gente fica sempre um pouco na dúvida, né? Pô, mas qual é o conceito do impenetrável, né? Essa é uma pergunta. E como que a gente vê o avanço também, as empresas de execução, né, de estaca hélice, né, não alterando, mas melhorando os equipamentos e os procedimentos para que possam avançar abaixo do impenetrável. Não, isso é fundamental, né? E mais que isso, com o avanço, né, do porte das edificações, a gente precisa avançar também nas cargas nas estacas, porque do contrário a gente vai começar a consumir cada vez mais concreto, e a gente participou aqui mesmo em Camboriú, em vários casos, onde você tem que a relação entre o volume de concreto usado na infraestrutura, seja nas estacas, ou seja no bloco, né, no radier, blocão, ele começa a ficar muito próximo da ordem de grandeza do concreto da superestrutura. Então, o que eu costumo dizer é que a gente talvez tenha já fazendo prédios altos com a tecnologia de prédios baixos. Então, é preciso realmente a gente investir em campos experimentais, em ensaios, que a gente possa, por exemplo, usar tensões maiores do que 6 ou 7 megapascal na estaca hélice. E agora que a norma aumentou o FCK para 30 ou 40, eu não consigo entender por que a gente não pode investir e melhorar esses valores, porque isso tudo é custo que, de alguma maneira, a sociedade assume, e também, num evento como o nosso, que está se discutindo desenvolvimento sustentável, você ter concreto a mais do que você precisa significa você ter impacto ambiental. Sem dúvida, emissão de carbono e por aí vai, né? Então, assim, essa questão da ponta, é óbvio que não teria muito sentido a gente estar investindo nisso se a gente não for para investir em aumentar a capacidade de carga da estaca. Se for para usar 6 ou 7 megapascal, não precisa dessa ponta, né? E fisicamente eu não consigo entender uma estaca sem ponta. Ela pode ter menos ponta ou mais ponta, dependendo da maneira com que a gente execute. Sem dúvida. Legal. Eu até vou aproveitar esse tema que você comentou, da capacidade da estaca, inclusive capacidade estrutural, não só a geotécnica de ponta, mas a questão dessa discussão do Gama-C. Né? Vou antecipar um pouco essa discussão, já aproveitando esse teu gancho, né? Que a norma, né, embora ela permitiu a questão do aumento do FCK do concreto para 30, 40, a gente usualmente usa 40 aqui na planície costeira, né? Mas o Gama-C, com os valores, impõe uma análise da capacidade estrutural para 20 MPa. Né? Então, essa discussão a gente está buscando avançar a ponta da estaca em material mais competente, está todo mundo tentando ganhar capacidade de carga, um bom desempenho, né? Não é só capacidade de carga, como um desempenho também de carga e deslocamento, né? Mas aí a norma também restringe a questão da capacidade estrutural do concreto. Né? Veja, esse é mais um desafio que a gente precisa estar junto, né? A indústria, a universidade, as empresas, os projetistas. Porque não há muito sentido a gente aumentar a resistência do concreto e não aumentar a tensão média de trabalho. Na realidade, às vezes eu já conversei com outros colegas de onde é que vem, né, essa diferença tão grande entre o FCK e a tensão média que a gente trabalha no projeto de fundações. E supostamente, lá no passado, em alguma obra na década de 70, ou coisa parecida, que teria sido feita uma obra com estacões, eu acho, ou coisa parecida, e que foram retirados uma perfilagem, tirado o corpo de prova das estacas e feita a comparação entre os ensaios de compressão simples com o valor do FCK que se tinha que forneceu para aquela estaca. E que isso justificaria essa diferença pelo fato de você ter uma execução que pode não dar exatamente aquilo.
Mas eu acho que com a tecnologia que se tem hoje, de monitoramento, de você conhecer com tomografia estaca, com uma série de coisas, inclusive do próprio campo experimental que vocês estão fazendo, é possível sim avançar. E não há nenhum sentido a gente ficar preso às coisas do passado, se os ensaios se mostraram satisfatórios e se a gente pode avançar com segurança e com responsabilidade. Então essa é a boa engenharia que a sociedade espera que a gente pratique. Claro. Até o próprio desenvolvimento tecnológico do concreto, né? Assim, olha o quanto que já perfeito, né? Investe em pesquisa. Não dá para a gente comparar o traço de hoje com o traço da década. Traço, e ainda tem, porque é muito comum a gente ver os saudosos, né? De que as obras de engenharia hoje são muito piores do que antigamente, ou que os engenheiros são muito piores do que antigamente. São diferentes, mas a qualidade das obras que a gente faz hoje não tem como comparar com o que se fazia 20 ou 30 anos atrás. Então é um saudosismo que não leva a nada. Legal. Um outro assunto que a gente abordou e foi abordado, foi feito no campo experimental e abordado na sessão de fundações, é a questão de estacas hélice contínua integralmente armadas. Porque isso também trouxe o desafio do concreto. Foi usado uma estaca de 40 metros, você desceu um perfil laminado em toda a estaca, né? Como você vê esse uso de armadura integral em estaca aérea, esse uso de perfil metálico, armadura convencional? Foi feito ali, não foi usado concreto nas estacas de 40 metros, foi usado um grout com resistência de 60 MPa, que se conseguiu essa resistência em poucos dias. Né? Então, como você vê essa possibilidade da gente armar integralmente a estaca, na busca de uma capacidade estrutural maior? A norma limita, né, aqueles 6 MPa para comprimento de armadura, enfim, né? Veja, eu acho que esse tema era um tema que merecia uma interação maior com os colegas da área de estruturas e com os colegas da área de tecnologia de materiais, né? Eu já tive a oportunidade também de fazer coisa parecida, só que foi o inverso. Nós tínhamos uma obra com trilho, ainda em trilho, e que a obra já estava comprada os trilhos e fazendo a composição de 3 ou 4 TR não passava por causa do esforço horizontal, que era um prédio enorme, 40 andares há 25 anos atrás. E aí a solução foi fazer encamisamento na parte superior. E aí ficou uma estaca de concreto com o trilho no meio. Mas é diferente agora que a gente tem uma estaca pronta e eu coloco o elemento. Então é sim possível, na minha opinião, né? Agora, é preciso a gente ver alguns outros aspectos que não são tão familiares para nós, geotécnicos, né? Por isso que o desenvolvimento da pesquisa precisa realmente ter equipes multidisciplinares, né? Então, eu sempre defendi que as associações técnicas, como a BMS, possam estar mais próximas, como, por exemplo, da ABS, para que assuntos como esse, que são assuntos mal resolvidos na interface entre as duas engenharias, possam, de fato, a gente ter uma solução definitiva, ou pelo menos diretrizes, que corram numa direção de uma obra, como eu digo sempre, mais segura, mas que seja mais barata e mais sustentável. Legal. Você acha que essa tentativa, né, de ter um embutimento no material, numa rocha fraturada, numa rocha com grau de alteração, que está se buscando, inclusive, com o apoio das empresas no melhoramento das perfuratrizes, né? A técnica executiva é fundamental. A questão do melhoramento do traço do material, uso de grout, ou, né, concreto de melhor desempenho. E também a armadura integral, o objetivo é ter uma estaca de melhor desempenho, como você tem comentado, né? Mas tu acha que há um limite de carga para a hélice, né? Muitas vezes se discute, olha, a hélice contínua, ela vai até isso já surgiu aqui, né? Até 30 andares tem um limite ou não para uso de hélice. A gente bate com algumas barreiras, né, que parece que é contra o avanço do conhecimento, contra o avanço de pesquisa. Pô, vamos estudar, né? Na realidade, tem umas palestras que eu já ministrei em que eu fiz essa pergunta, né, a mim mesmo. Qual deve ser o limite de uma fundação ou superficial ou uma fundação profunda para um determinado prédio? Ou qual é o limite do prédio para aquela fundação? Então, de fato, não é difícil fazer essa conta. Se você pegar uma tensão média de 6 megapascal, né, que é 6, 7 megapascal, que é o que se usa normalmente numa hélice. Se você pegar o espaçamento comum entre uma estaca, que é 2,5 vezes, 3 vezes o diâmetro, e se você imaginar que uma laje, em média, aí, pode ter uma carga entre, sei lá, 1,2, 1,3 no Nordeste, 1,7, 1,8 aqui em Camboriú,
por causa da questão do acabamento e do vento, da velocidade do vento. Mas se você pegar essa tensão, essa de 1.2, 1.3 no Nordeste, você chega fácil que o limite realmente de uma obra em hélice deve ser 50 andares. Porque acima disso você vai começar a ter a projeção da tua fundação, aliás, a fundação maior, com a área maior do que a projeção da lâmina. E aí você começa a sobrecarregar a armadura e o consumo de concreto no elemento estrutural. Né? E aí começa a ser uma obra antieconômica. Né? E a gente vê aqui em Camboriú quantas obras a gente já fez, que o prédio tinha 400, 500 metros quadrados de lâmina e blocos com 700, 800 metros quadrados, alguns quase no limite do terreno. Então isso só reforça que a gente precisa avançar nesse conhecimento, e esses campos experimentais, eles são uma oportunidade fabulosa, porque nós somos meio que, a gente precisa avançar, mas precisa avançar calcado em ciência, em resultados, em provas de carga e contra fatos no argumentos. Então a gente precisa ser conservador quando precisa ser, mas a gente tem que estar com a cabeça aberta à inovação. Sem dúvida. Acho que esse limite dos 6 MPa, que é o que se busca, olha, eu posso aplicar mais, eu não preciso, mas eu tenho que ter algumas condições, tanto de projeto, quanto de execução, de controle, que é o que a gente está tentando, né, o que foi tentado mostrar isso no campo experimental, que, olha, pode ir além, né, com responsabilidade, com comportamento comprovado, e que tu consiga, o projetista, ter segurança de aplicar esse nível de carregamento maior. Né? Perfeito. Provas de carga, Guzmão, assim, como que você vê a prova de carga estática convencional, a parte de instrumentação, né? A gente tem feito bastante provas de carga aqui, o campo experimental, ele é validado, né, com os resultados de prova de carga estática, instrumentada, né, com vários níveis de instrumentação, enfim, né? A gente discute aí vários critérios de carregamento, nível de carga do ensaio, muitas vezes a gente também sempre esbarra em alguma coisa normativa e isso reflete na prática de engenharia. A prova de carga você faz até 2 vezes a carga de projeto. Mas se a tua carga de projeto já é baixa, tu está aplicando um nível baixo de carga no ensaio. Então, a expectativa, não, vamos levar o limite de reação, vamos fazer com que as empresas de prova de carga nos possibilitem reações, né, e condições de carregamento maiores também. Né? Ou seja, todo mundo tem que crescer. Então, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Veja, eu me lembro que num evento, acho que foi o CEF de 2008, ou seja, a gente está falando de 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra e era sobre prática de fundações no Nordeste. E na época a gente mostrou que na maioria dos edifícios que a gente estava trabalhando, a gente conseguiu o convencimento de fazer prova de carga estática, porque não era uma obrigação da norma. A revisão da norma veio um pouco depois. Então, quando a norma veio e colocou essa questão da prova de carga, a gente já estava fazendo isso, né? E muitos outros colegas em vários lugares do Brasil. Claro, alguns lugares tinham mais resistência, outros menos. E se a gente perceber, entre aquele momento, aquela norma, como ela foi importante, a quantidade de prova de carga que se acumulou hoje no Brasil é que exatamente tem permitido que a gente tenha avançado. Porque nós somos engenheiros, a gente precisa fazer ensaio para a gente poder avançar. Faz parte do DNA da engenharia. Então, assim, eu vejo um avanço. Agora, acho que com os sensores cada vez mais baratos e também mais pessoas capacitadas a fazer as provas de carga instrumentada, eu acho que o desafio agora é realmente a gente fazer com que a prova de carga instrumentada tenha a mesma tranquilidade com que se faz a prova de carga estática convencional. Né? Agora, eu queria chamar a atenção, que é um tema que a gente tem estudado muito, que é a diferença entre o comportamento de um elemento isolado, como uma estaca, e do prédio. Então, aquilo que o professor Poulos colocou ontem com muita propriedade, que é fundamental a gente fazer um monitoramento de recalque dos edifícios. Né? Porque a gente só vai descobrir o verdadeiro desempenho da obra se a gente medir recalque. Sem dúvida. Então, é um conjunto de ações que eu acho que a gente hoje tem uma engenharia de fundações muito melhor do que se tinha 20 anos atrás. E eu acho que a gente já tem uma quantidade de informações suficiente para avançar. Legal. Não, boa. Tem alguma experiência com o ensaio de carregamento dinâmico ou bidirecional? Comparação com... Veja, o bidirecional na região Nordeste, ele está começando agora praticamente, né? E também eu conversei com o pessoal da Arcos,
eles começaram a ficar mais competitivos para cargas cada vez menores, né? Era natural, Sim, né? A curva de aprendizado. Então, eu acho que é uma prova de carga que veio para ficar. Porque realmente uma prova de carga estática hoje, além da demora para montar, etc., tem riscos envolvidos, né? De acidente, aquela coisa toda. E isso, naturalmente, tem feito. O que eu acho que a gente precisa ter cuidado é a gente fazer o ensaio da maneira com que a estaca trabalha. Então, eu tenho muita resistência ainda em relação a PDA em estaca escavada. Tá? Eu acho, a minha experiência pessoal tem mostrado que ela funciona muito bem, o PDA, os ensaios dinâmicos, nas estacas cravadas e nas estacas moldadas em loco, que eu prefiro as provas de carga estática. Legal. Bom, obrigado, na verdade, né? Esses dias eu até mandei uma mensagem para ti, te parabenizando, em homenagem ao seu pai, o Jaime Guzmão, né? Da Ponte, né? Que legal, cara, parabéns aí pela homenagem legal da cidade de Recife, né? Na realidade eu fiquei muito feliz, aliás, todos meus irmãos, né? Nós somos uma família grande e somos 8 irmãos e 6 engenheiros, então a família tem muitos engenheiros. E quando ele faleceu, há um pouco mais de 10 anos, um vereador propôs nessa ponte que estava em construção, mas como uma boa obra pública, ela parou no meio, ficou um tempão parada, e eu estava muito preocupado que o nome do Dr. Jaime, que sempre brigou por uma engenharia de qualidade, fosse associado a uma obra inacabada. Mas recentemente, há uns 3 anos atrás, o novo prefeito, ele contratou um novo projeto, então teve que fazer uma remodelagem, e aí a obra começou a tocar e agora, há um mês atrás, foi inaugurada. Então, assim, ele que fez várias obras, virou uma obra, né? Que legal, cara. Parabéns. Então, uma grande homenagem. Obrigado, Guzmão. Um abraço. Tudo bom? Todo meu, querido. Valeu. Valeu.